participam de vigílias, ou seja, cumprem todas as obrigações religiosas. Elas acreditam que o simples fato de participarem de uma agenda de eventos da igreja estão servindo a Deus e, portanto, merecem ser grandemente abençoados. Por causa de pensamentos como este, muitas pessoas têm tentado manipular a Deus, ordenando que ele atenda aos desejos e caprichos de um coração egoísta. Um exemplo disso são os fariseus no Novo Testamento, que sempre se acharam merecedores da bênção de Deus, porque cumpriam a lei. A resposta de Jesus foi que as obras que eles faziam eram apenas para serem vistas pelos homens, pois o coração deles estava longe de Deus. O cristão precisa compreender que ele deve servir ao próximo e que deve fazer isso por amor. Quando a atitude de servir é motivada por expectativas de ganhos posteriores de qualquer natureza, não temos uma relação de amor, e sim uma relação capitalista. A atitude altruísta do cristão, que surge no coração corrupto do homem, motivada exclusivamente por Deus, atinge e abençoa o próximo e gera testemunho da obra de Cristo em sua vida. O cristão necessita ter sempre em mente que o ato de servir, na perspectiva das Escrituras Sagradas, implica numa posição radical ao sistema de vida mundano. A essência do serviço motivado pelo amor vai inspirá-lo a ajudar ao próximo, mesmo que essa ajuda não resulte em nenhum retorno material, financeiro ou até mesmo de reconhecimento. Neste sentido, o serviço cristão é submeter-se à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É obedecê-lo, mesmo que tenhamos que perder nossos direitos e negar a nós mesmos. É estar disposto a carregar a nossa própria cruz. E servir ao próximo, porque é isso que Deus espera de nós. E não porque nós esperamos obter algum benefício. Servir é a consequência do que Cristo fez por nós, e não um investimento para receber bênçãos no futuro. Terceira verdade. O chamado para servir não faz distinção de pessoas. Um grande teólogo do século XX, Bonhoeffer, disse que a igreja só é igreja quando existe para os outros. A igreja não existe para si, mas para os pecadores que estão no mundo. Nós também podemos afirmar que o cristão só é cristão verdadeiro quando serve aos outros, quando existe para o mundo e não para ele mesmo. Nós devemos servir a todos, sejam eles ricos, pobres, negros, índios, mulheres e toda sorte de pessoas que estiverem próximas a nós. O objetivo de servir a todos, indistintamente, visa a restauração do reino de Deus em toda a sua harmonia. É o governo de Deus expresso no serviço cristão para a reconciliação da criação com o Pai. Se desejamos conhecer ao Senhor, usemos e abusemos da oração, pois ela é a respiração da alma. Assim como o físico precisa de se libertar das toxinas e receber ar purificado, também a alma carece de purificação constante para viver eternamente com Deus. Uma forte marca do salvo nascido de novo é o seu testemunho. O testemunho é uma declaração fundamentada daquilo que se afirma. Jesus declarou que as obras feitas por ele eram o seu testemunho prático. Então respondeu-lhes Jesus: Já vou-lo disse, e não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai. Essas dão testemunho de mim, e também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. O testemunho exige de cada cristão uma renúncia total, de modo a viver unicamente para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Como afirmou Paulo, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E João confirma na sua visão apocalíptica como aconteceu a derrota de Satanás. A passagem se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, texto extraído da Bíblia Nova Versão Internacional. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Vejam só o peso e a força que tem o testemunho. Outro traço forte na vida do cristão salvo e transformado pelo poder do Espírito Santo é a beneficência. A beneficência é o ato de praticar o bem junto de quem ele necessita. É um serviço desinteressado de lucro pessoal, visa somente beneficiar aquele que precisa da nossa ajuda. Logo no início da igreja, os apóstolos sentiram a necessidade de organizar a beneficência para eles ficarem aliviados e mais dedicados ao ministério da pregação e da oração. Todos nós temos a oportunidade
de deixarmos o amor de Deus transformar as nossas atitudes diárias em expressões do reino de Deus. Conclusão. Meu desejo é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma humildade, a mesma disposição e o mesmo amor para com o próximo, e que possamos reconhecer que somos servos uns dos outros. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Jamais existirá.